Então, boa noite, pessoal. Estamos dando início à nossa aula, né, de controle de estoques. A aula de hoje vai falar um pouco sobre curva ou classificação ABC, né, um tópico aí de extrema importância ainda para a parte de controles, né. Então, vou projetar aqui a minha tela para que nós possamos iniciar aí os debates deste tópico. Então, vamos lá, né, curva ABC. Se alguém tiver alguma dúvida agora, eu peço que abra o microfone, tá? Eu estou vendo a tela, estou com outra tela aqui com o chat aberto, mas nem sempre consigo ver assim que vocês falam, beleza? Vamos lá, vamos começar a falar de curva ou classificação ABC, né? Vocês vão ver que é bem interessante nesse momento a gente está com as disciplinas de controle de estoques e de estatística, porque essas duas disciplinas, elas trabalham, digamos assim, em paralelo. Aí vocês vão ver que alguns tópicos que vocês estão vendo na disciplina de estatística, vocês também vão ver aqui, digamos assim, a aplicação prática desse tópico aqui na disciplina de controle de estoques, ok? Então, vamos lá, curva ou classificação ABC. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né, dessa ferramenta tão importante aí para a área de controle de estoques, mas do que se trata, né? A ideia, digamos assim, vamos entender, antes de a gente entender até o cálculo, digamos assim, vamos entender a ideia, né, da classificação da curva ABC, o que é isso? Então, a gente começou, né, fazendo a parte de previsão de demanda, estoque máximo, estoque mínimo, a parte de estoque de segurança e tal, mas lembrando que todos aqueles cálculos ali são para, e todos os itens de estoque, né? Então, se tiver numa empresa, por exemplo, sei lá, 200 itens diferentes, né? Se for um atacadão da vida que vende lá arroz e feijão, cada item daquele eu vou ter que fazer cálculo de estoque máximo, de estoque mínimo, estoque de segurança, etc, etc, etc. Beleza? Mas imaginemos que gerenciar tudo aquilo da mesma forma, digamos assim, dando a mesma importância, com o mesmo nível de cuidado, digamos assim. Lógico que a gente tem que ter o mesmo nível de cuidado em relação a todo o nosso estoque, mas é importante que a gente entenda quais são os principais, digamos assim, itens que nós temos ali na nossa empresa. E quando eu falo principais, são aqueles que, digamos assim, trazem mais retorno, né, para a nossa empresa, aqueles que nós conseguimos absorver e ter um retorno maior financeiro em relação àqueles produtos. E um detalhe já muito importante, tá? Quando a gente fala de retorno, importância, não necessariamente é o produto mais caro, certo? A gente não está falando de simplesmente preço, né? Porque um produto ele pode ser caro, né, o valor dele, o preço dele mais caro. Em compensação, você pode receber uma parcela muito pequena em relação àquele produto. Ou você pode, por exemplo, vender muito pouco aquele produto. Então, ele não necessariamente é o mais importante em termos de rentabilidade para você. Tá? Então, a classificação ABC é justamente isso. É a ideia de você estratificar, né, dividir o seu estoque de acordo com esse valor agregado, esse retorno que esses produtos eles vão dar para a sua empresa, certo? E aí você divide esse seu estoque em 3 grupos. Os produtos considerados A, né? E aí quando a gente fala A, que são aqueles mais importantes, que giram mais, que trazem mais retorno, B, intermediário, e C, que seriam aqueles que você teria menos valor ali absorvido em relação às suas operações. Algumas empresas até trabalham com D, como eu coloquei aqui, ó, mas o geral realmente é A, B e C. Certo? E de onde vem a teoria, né, a fundamentação, digamos assim, dessa curva ABC? Primeiro, de observação realmente de empresas, onde a gente consegue perceber que grande parte das empresas, a questão do retorno, da rentabilidade delas vem de uma parcela muito pequena de produtos. Então, tipo, imaginemos que uma empresa aí tem 100 produtos diferentes, né? Então, ela tem 100 produtos diferentes, mas 80%, digamos assim, 80, 90, 70% do que ela recebe realmente e rende realmente, ela pega de um parcela menor de produtos, né? E os outros produtos são importantes ali para movimentar, para ter, enfim. Então, essa questão dessa observação que está também baseada aí na questão do princípio, né, de Pareto, que eu acho que vocês já ouviram falar na parte de estatística, né? Do princípio de Pareto ou regra dos 80-20, né? Acredito que vocês trabalharam isso na disciplina de qualidade, né? Onde fala que 80% das vendas provém de 20% dos itens. Então, assim, essa regra, né, a gente vai ver que até na parte de controle de estoque ela não é exata, né? Ela não é uma regra exata,
mas ela serve de ponto de partida, digamos assim, para o nosso, como fosse um ponto de corte ali para a nossa operação, certo? Então, é importante que tenhamos essa regra e essa ideia. Então, vamos lá, vamos começar a entender, né, um pouco mais, até esses princípios em termos de corte mesmo que eu estou falando, do que seria um produto A, um produto B e um produto C. Então, o que a gente considera como produto A, né, ele geralmente corresponde ali a 20% da quantidade do nosso estoque. E aí, estou falando de quantidade de itens, tá? Tipo assim, itens diferentes, não a quantidade que eu tenho daquele item. É tipo assim, se na minha empresa eu trabalho com 100 produtos diferentes, eu estou falando que 20% desses 100 tipos diferentes de produtos correspondem ao A. Eu não estou falando de quantos produtos do item 1, quantos produtos do item 2, quantos do item 3 eu tenho. Eu estou falando de quantos produtos eu tenho, esses 20% em relação a todos os itens que eu tenho no meu estoque, beleza? Então, os produtos eles correspondem a 20% da quantidade, mas eles chegam ali a gerar, né, para você, para sua empresa, até 80% do valor do que a gente tem ali. Os itens B, eles representam ali 30% da quantidade de itens, e eles trazem ali um retorno de 15%. Os itens C, 50% da quantidade de itens e 5% do valor. Ok? E aí eu coloquei até essa mesma conceituação que a gente está vendo aqui em cima, na parte de gráfico, né? Algumas pessoas se entendem até mais com a questão dos gráficos. Então, aqui, ó, tem essa linha aqui falando só de quantidade, essa linha falando só de valor. Quando eu falo de valor, estou falando de retorno, tá? De retorno, de rentabilidade, de lucro, enfim, esses termos aí. Então, quando a gente fala de quantidade, né, 20%, ó, tá aqui na linha dos 20, é branco, ou seja, é A. 30%, que é esses 20 aqui mais 10, é B, e os outros 50% C. Quando se fala de valor, né, de rentabilidade e retorno, 80% é branco, é A, os outros 15 B e os outros 5 C. Então, só para fechar essa ideia, os produtos classe A são os itens mais importantes, né, que a gente tem que ter um cuidado a mais em relação a esses itens, né, com relação até a posicionamento deles no estoque, porque geralmente os produtos classe A eles rodam muito, então é importante que a gente deixe esses produtos mais acessíveis, mais próximos de docas, por exemplo, para facilitar as operações das empilhadeiras, o equipamento que vem ser utilizado. Produtos B são produtos ali intermediários, né, e produtos classe C são os menos importantes, entre aspas. Mas, assim, são importantes que tenhamos, inclusive, no nosso estoque. Por quê, né? Porque muitas vezes o produto classe C, pessoal, a gente pode pensar, ele rende tão pouco, então para que ter tanto produto classe C? Porque muitas vezes o produto classe C é o produto que atrai o cliente. O produto classe C é o produto que muitas vezes, caso você não tenha um dispone desse produto, o cliente vai procurar em outro lugar e pode fazer com que ele adquira esse produto classe C, porque é necessário, né? E acabe comprando o que seria o seu A também nesse outro local. Imaginemos mais uma vez a ideia dos supermercados, né, do atacadão. Então, possivelmente, né, existem alguns produtos lá que eles rendem muito pouco para aqueles estabelecimentos. Mas eles estão lá porque os estabelecimentos eles precisam dispor desses tipos de produtos para os clientes. Porque se não tiver lá, você vai ter que procurar em outro lugar, porque pode ser um produto essencial, né, para a vida das pessoas, apesar de não render muito, apesar de não trazer muito retorno. Mas as pessoas precisam. Então, eles vão, se não tiver lá, ele vai procurar em outro lugar. E ao procurar em outro lugar, pode ser que encontre tanto aquele produto ali, quanto um outro produto que você vende na condição de classe A. Então, é sim importante que se tenha esses produtos classe C também nas empresas, tá? Tranquilo até aí? Seguimos. Coloquei aqui um exemplo, né? É um exemplo semelhante ao que a gente vai fazer em termos dos cálculos, mas não vamos pensar ainda nos cálculos aqui. Eu coloquei um exemplo só para vocês terem uma ideia de como é importante esse entendimento de ABC, né? E como é importante, muitas vezes, esse conhecimento, ele ajuda, inclusive, a gente a ter uma noção exata do que do produtos que, por exemplo, não podem ter de forma alguma ruptura, né? Porque produtos classe A, a gente não pode permitir nenhum tipo de ruptura, porque
por conta de tudo que a gente já falou, né? O nível de rentabilidade, etc, etc. Então, eu coloquei aqui um exemplo só para vocês terem uma ideia. O departamento de produção determina que a empresa apresenta um consumo de 9 mil materiais diferentes, né? 9 mil itens. Ele quer fazer um estudo de redefinir a política de estoque, devido a um alto investimento em estoque, eles querem identificar o que é o QB e o QC, né? Então, A, ele está colocando aqui os produtos, grande porcentagem de valor global, né? C, inferior, e B, intermediário. Aí, ó, fazendo os cálculos, e aí, assim, a gente vai aprender justamente a fazer isso aqui, né? Eu estou querendo mostrar, inclusive, já como se fosse o resultado desses cálculos. O que é que a gente tem, né? Quando foi feito lá os cálculos, observou-se que 8% dos itens, certo? Observe que, eu disse até, né? Aquela regra dos 80, 20, ela não vai ficar tão fechadinha. Aqui é 8, 70, 20, 20, 70, 10. Então, aqui o que seria 20%, né, na regra geral, é 8. O que seria 80% na regra geral, que é 70%. Que seria 30, 20, e assim sucessivamente. Né? No caso, 30, 15 e 50, 5. E o que é que eu quero mostrar aqui para vocês? Ó? Observem que para você controlar 90% de tudo que você tem ali de consumo, tal, de rendimento, basta que você controle somente. Lógico que você tem que controlar tudo, né? Mas basta que você cuide principalmente de 28% dos seus itens. Né? Então, dá uma atenção especial a esses itens aí. Então, pessoal, só para retomar aqui, ó, observando esses valores, né? Essa conta aqui é o que nós vamos justamente aprender a fazer. Mas a ideia aqui é só mostrar isso, né? Que parece a questão de 90%, né, do que nós temos ali, dos itens que nos trazem retorno, valor, basta somente, esses 90% são representados por 28% dos itens. Né? Esse retorno, digamos assim, o valor de 90% de rentabilidade, 28% dos itens. Então, observem que, por isso é importante, tá? A gente precisa ter um entendimento do que é mais importante no nosso estoque. Lógico que a gente precisa controlar tudo, né? A gente precisa controlar tudo, mas é importante que tenhamos essa consciência dos produtos que são, digamos assim, mais importantes no nosso estoque. Beleza? Coloquei aqui só a título de informação, né? Caso alguma empresa você se depare com a realidade de implantação de curva ABC, seria necessário primeiramente analisar se já existe alguma coisa nesse sentido ou não, né? Se não existe, discutir um pouco essa questão das necessidades, formação de equipe, né? Depois verificar a técnica que você vai utilizar. A gente vai ver que, por exemplo, existem 2 métodos, né, de se analisar a curva ABC, mas 2 métodos que eu vou mostrar aqui, tá? Mas existem também várias formas de você fazer a questão da curva ABC. Existem pessoas que fazem curva ABC simplesmente pela rotatividade dos produtos, é possível, não tem problema com relação a isso, né? Mas a gente vai falar de 2 tipos aqui. Então, realizar a questão dos cálculos, né? Existe a possibilidade de fazer manual, na mão mesmo, como a gente vai aprender. Se você dispõe de um computador com Excel, Calc, é possível, eu vou inclusive postar para vocês um material complementar falando sobre isso, ensinando as fórmulas necessárias para a criação da curva ABC. Depois, a obtenção, né, dos produtos, da classificação em si, analisar a conclusão e tomar decisões, visto que tudo que a gente está tratando aqui de controle é para auxiliar a tomada de decisão. Então, nesse processo também seria da mesma forma. Né? Então, assim, com relação ao levantamento dos dados, né, sempre prezar ali pelo treinamento da equipe que vai fazer isso, né, a questão dos formulários, né, o local de coleta de informação, a padronização dessas informações, né, a uniformidade disso aí, porque senão se você não tiver o mesmo padrão, não tiver a mesma fonte, digamos, dessas dados, você provavelmente não vai conseguir ter um resultado significativo. Né? Como a gente já falou, os produtos considerados classe A, eles são, em regra, né, alocados a 20% dos itens, B 30%, C 50%. A gente vai considerar, vou dar até alguns exemplos aqui com 10 itens, tá? Mas como eu falei, se a gente tiver 100, tem que fazer com 100, se tiver 1000, tem que fazer com 1000. Né? E a gente vai considerar aqui como critério, digamos assim, para a criação da nossa ABC. Eu falei até para vocês, algumas pessoas utilizam rotatividade, né? Enfim, a gente vai utilizar o critério, alguns utilizam diversos outros critérios, a gente vai utilizar a questão do preço versus o consumo. Né? Por isso que eu falei para vocês, não é só preço, tá?
O fato do produto ser caro não significa que ele é um produto caro, ok? E aí, vamos lá, vamos começar a parte dos cálculos em si, né? Vamos entender aqui como que a gente faz a nossa curva, a nossa classificação ABC. Então, eu tenho aqui uma lista de materiais, uma lista de itens, né? E isso aqui não é classificação, tá? Vocês estão vendo aqui A, B, C, D e tal. Não é a classificação. É como se fosse o código do produto. Poderia até ser o nome, tipo arroz, batata, cenoura, enfim, detergentes, tô falando mais linhas de produtos aí que a gente consegue ver no supermercado, no produto de atacado, por exemplo. Então, aqui tem os itens, aqui nós temos o preço unitário de cada item, e aqui a gente tem o consumo anual de cada item. Observem que se a gente fosse pensar só no preço, a gente ia dizer que esse produto aqui, o produto que é o produto F, é um produto classe A, né? Mas observe que ele vende muito pouco no ano, né? Enquanto alguns outros produtos, por exemplo, esse é 60 centavos, mas vende muito. Então, a gente tem que ter cuidado com esses produtos assim, que têm o preço elevado para não simplesmente, pelo fator preço, considerar ele um produto classe A. Certo? Então, como eu falei aqui, ó, a gente vai considerar como critério para a ordenação, né, preço versus o consumo. Então, qual é o ponto de partida para a nossa curva classificação ABC? É justamente multiplicar o que a gente tem aqui de preço unitário pelo consumo, certo? Então, eu vou multiplicar o preço do produto 1 pelo consumo dele, certo? Vou multiplicar este por este, 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 e assim sucessivamente, certo? Depois que eu multiplicar, eu vou achar uma nova coluna, né, que eu vou chamar de total de consumo. Então, ó, observem aqui. Eu tenho os mesmos produtos, os preços, o consumo anual, e aqui já o valor da multiplicação, né? Então, foi 1 vezes 10, foi 10 mil, 12 vezes 10.200 foi 122.400 e assim sucessivamente, beleza? Então, essa coluna aqui eu achei multiplicando esta por esta, ok? Tranquilo até aí, né? Próximo passo é o seguinte, eu vou agora criar essa coluna que eu estou chamando aqui de grau, mas que nada mais é do que uma ordem, né, digamos assim. Com base nesses valores que eu achei aqui, ó, eu vou agora observá-los e vou identificar aqui qual foi o maior valor desses que eu achei aqui de valor, que eu estou chamando de valor de consumo. Então, o maior valor foi esse aqui, ó, 270. Qual foi o segundo maior? O 122.400. E vou colocar aqui, ó, primeiro, segundo, o terceiro maior valor, o quarto maior valor, o quinto maior valor, e assim sucessivamente. Como eu tenho 10, né, eu vou listar aqui os 10 maiores, porque eu tenho exatamente 10 itens, 10 produtos. Ok? Então, o primeiro passo foi multiplicar, o segundo passo foi criar essa coluna que eu estou chamando aqui de grau, que nada mais é do que identificar a ordem da quantidade de itens que eu tenho aqui. Beleza? A partir da próxima coluna, da próxima slide, né, essas duas colunas aqui vão sair, certo? E a gente vai trabalhar somente com o material, o valor do consumo e o grau para dar continuidade à questão do cálculo do ABC, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, o que foi que eu fiz? Eu primeiro identifiquei e o próximo passo, pessoal, é ordenar, tá? Eu identifiquei aqui, ó, qual foi o primeiro, qual foi o segundo, qual foi o terceiro, e agora eu vou ordenar, né? Colocar o primeiro lá em cima, o segundo, o terceiro, colocar realmente isso aqui em ordem, certo? Do maior até o menor. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei, coloquei o grau em ordem e automaticamente coloquei os produtos em ordem e o valor do consumo em ordem, certo? Então, observe que está o maior valor primeiro, o segundo maior, o terceiro, o quarto, o quinto e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo até aí? Tranquilo. Sim. Não? Cá? Beleza. Então, esse cálculo aqui é justamente o cálculo que eu falei para vocês, que vocês devem estar trabalhando, ou trabalharam, ou vão trabalhar em estatística. Que é o seguinte, qual é o próximo passo disso aqui?
O próximo passo nada mais é do que você fazer o valor de consumo, ou seja, esse valor aqui, a gente calcular o acumulado dele, certo? Como é que a gente calcula o valor do consumo acumulado? Né? A gente vai fazer o quê? O primeiro valor que eu tenho aqui, eu vou repetir, observe que é o mesmo valor, ó, 270 mil, e a partir do segundo valor, imagino que isso aqui não tem, né? A gente não teria nada disso. Para achar este valor aqui, o que eu vou fazer? Eu vou somar o valor que eu já achei aqui em cima com o valor que eu tenho aqui do lado. Então, eu vou somar este com esse e acho esse. Achado esse aqui, ó, eu vou somar esse que eu achei com esse daqui do lado, somar esses dois e vou achar esse. Soma esses dois, eu vou achar esse. Soma esses dois, eu vou achar esse. E assim sucessivamente. Certo? Então, é sempre esta ideia aí, de soma o que está em cima com o que está do lado. Soma o que está em cima com o que está do lado. Beleza? E assim eu vou achando. A partir dessa coluna aqui que a gente está calculando, pessoal, quando vocês estiverem fazendo esse cálculo, a gente consegue verificar, coluna a coluna, digamos assim, se ela está certa ou não. Como é que eu faço para saber se este cálculo que eu fiz aqui, de valor de consumo acumulado, ele está correto? Eu faço a soma desta minha coluna anterior. Né? Eu somo aqui todos esses valores. E essa soma vai ser até importante lá na frente. Então, quando eu somar tudo isso aqui, ó, toda esta coluna aqui, obrigatoriamente ela tem que dar o mesmo valor da meu último item aqui de acumulado. Porque se é o acumulado disso tudo, teoricamente a soma disso acumulado é o quê? A soma. Então, quando eu somar isso tudo, tem que dar o mesmo valor. Então, quando eu somar aqui, obrigatoriamente tem que dar também 586 mil, certo? Que é o mesmo valor que a gente tem aqui. Então, se der diferente, se a soma de tudo isso aqui der diferente desse valor aqui, desse último item de valor acumulado, a minha conta está errada. Tá? Você já para por aqui e já verifica se você não errou alguma multiplicação, se não errou alguma soma, alguma coisa, enfim. Pode ter errado tanto na soma aqui para verificar, né, para conferir, como você pode ter errado realmente na questão da multiplicação. Então, é importante que você sempre fique conferindo para ver se está ok, certo? Feito isso, né, feito aí a questão do valor do consumo acumulado, próximo passo é a gente calcular agora a porcentagem individual, certo? Deixa eu apagar o que a gente já fez aqui para não ficar muito bagunçado. Vou deixar aqui esse valor só. Próximo passo, porcentagem individual. E aí, pessoal, uma coisa importante, tá? Quando a gente calcula porcentagem individual, essa coluna aqui, ó, é a coluna de acumulado. Eu não calculo individual com acumulado, tá? Para calcular a porcentagem individual, eu vou usar esta coluna aqui, que seria a coluna, digamos assim, de valor de consumo, que é o consumo individual, digamos assim. Então, para a porcentagem individual, eu vou usar esta coluna aqui, certo? Como é que a gente calcula porcentagens individuais, né? Como é que eu cheguei aqui nesses números, tá? Para o primeiro valor aqui, foi o que eu fiz. Eu pego o valor do primeiro item, né? Este valor aqui, individual, divide pela soma desse total, né? Por isso que foi até importante a gente somar, certo? Divido aqui, ó, pela soma desse total. Acho que está aparecendo meio cortado aqui para vocês, mas aqui tem justamente 586, né? Que é exatamente esse valor aqui, ó. Soma, como eu falei, tem que dar igual. Então, esse valor aqui de baixo é esse, 586 mil. Então, eu pego este valor, divido pelo total e multiplico por 100 para chegar na questão da porcentagem. Aí eu acho o primeiro item. Para achar o segundo item, como é que eu faço? Pego o valor individual, divido pelo total, multiplica por 100. Para achar este item, pego o valor individual, divido pelo total, multiplico por 100. E assim eu vou fazendo, né? Individual, pelo total, multiplico por 100. Individual pelo total, multiplico por 100. Certo? Para saber se esta coluna aqui de porcentagem individual está correta, como é que eu faço? Pego, somo tudo,
E quando eu somar toda essa minha coluna aqui, tem que dar obrigatoriamente 100%. Pode ser que não dê 100 fechado, né? Dependendo da quantidade de casas decimais que você estiver trabalhando. Aí pode ser que dê 99,9, 99,8, enfim. Isso é por questão de arredondamento. Mas a ideia é que dê ali o mais próximo possível de 100. Né? Se der 98, 97, pode ser que tenha alguma coisa errada. Mas 99,98, 99,9, 99,7. Não tem problema, foi alguma questão de arredondamento. Beleza até aí? Sim. Tranquilo, tranquilo. Certo, vamos seguir. Próximo passo, calcular aqui a porcentagem acumulada, certo? E aí tem duas formas de você trabalhar com acumulada. Ou você trabalha com esta coluna, ou você faz simplesmente como a gente fez para achar esta coluna. Como foi que a gente fez? A gente repetiu o primeiro valor, né? Então, aqui era 46, a gente repetiu. A partir do segundo valor, como é que a gente fez? A gente somou o valor que está em cima com o valor que está do lado. Então, eu somei 46 com 21, deu 67, achei esse valor. Para achar o de baixo, eu somo 67 com 12, vou achar 79. Para achar o de baixo, eu somo 79 com 5, 83. 83 com 4, 88. Observem que, por exemplo, aqui, ó, 83 com 4, 88. Não daria 88, né? Daria 87. Por que tem 88 aqui? Por questão de arredondamento, tá? Isso aqui foi feito no Excel. E aí, quando você retira todas as casas, como a gente está trabalhando meio que sem vírgula, né? Ele está arredondando tudo. Então, às vezes não bate exatamente essa soma aqui que a gente está fazendo, por isso que ele está trabalhando com arredondamentos macro, né? Então, assim, às vezes dá uma divergênciazinha. Mas, se você estivesse trabalhando com um número realmente exato, né? Aqui, tipo, aqui, ó, esses valores aqui, provavelmente é tipo 46, mais alguns números, né? Então, daria um valor diferente. Que é justamente por isso que eu disse que aqui embaixo muitas vezes não dá 100 gravado. Certo? Feito isso, o último item tem que dar 100%, né? E como foi aqui no caso do consumo, né? 100% é a mesma coisa do que a gente achou na soma do anterior. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Até agora a gente só fez conta, né? A gente vai começar a classificar exatamente agora. Beleza? Então, deixa eu apagar tudo que a gente fez aqui em cima, para não ficar muita informação também, para a gente usar isso aqui para fazer a classificação. Deixa eu apagar aqui. Certo, então a gente chegou aqui nessa tabela, né? E agora a gente vai começar a classificar, né? Fazer a classificação ABC. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com dois métodos, digamos assim. Quais seriam, né? Lembra que a gente falou que o ABC deriva ali da regra do 80-20 de Pareto, né? Então, o 80-20 é o quê? 80 é a questão do valor e 20 quantidade. Então, a gente pode tomar como ponto de partida para a nossa classificação o 20 ou o 80. Ou seja, a gente pode utilizar o critério que a gente chama de critério de valor ou o critério de quantidade. E aí achar o outro lado. Ou eu tomo como referência os 20%, eu estou falando do A, né? Os 20%, e tento achar o valor correspondente a esses 20% de quantidade. Ou eu tomo como referência os 80% de valor e eu tento achar o percentual de quantidade, certo? Então, eu vou usar ou um lado ou o outro. Ou vou usar quantidade ou vou usar valor, certo? Vamos fazer aqui as duas classificações. Vou colocar uma linhazinha aqui, ó. E vamos começar pelo método que a gente vai chamar assim de método de quantidade, certo? Vou colocar aqui quantidade. Então, só recapitulando, né? Isso aqui é uma coisa que eu preciso que vocês
Fixem bem, tá? O A, ele corresponde a 20% de quantidade, o B a 30% e o C, a 50%. Isso de quantidade, né? E aí a regra geral era o 20% de quantidade dava 80% de valor, 30% daria mais 15% de valor e 50% daria 5% de valor. Se liga como a gente vai focar aqui a parte da quantidade, a gente vai focar nisso aqui e vai tentar achar justamente quais são esses percentuais aqui, certo? Porque a gente fixou, digamos assim, a parte de quantidade, certo? Então, vamos apagar isso aqui, porque é justamente isso aqui que a gente quer achar. Beleza? Então, vamos lá. A gente falou aqui, então tem aqui, né, que o A corresponde a 20%, e é 20% de quê? Esses 20% eu estou falando de quê? De quantidade, né? 20%, 30%, 50%. Eu estou trabalhando aqui com 10 itens, né? 10 itens. Então, se eu estou falando que isso aqui corresponde a 20% da quantidade de itens, eu já consigo fazer esse cálculo e saber quantos produtos são, esses 20% correspondem exatamente a quantos produtos, né? Se é 20% de quantidade e eu tenho 10 produtos, quantos produtos vão ser considerados A? Simplesmente observando a quantidade. Quem me diz? Ninguém? 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 Ninguém chutou um valor? Ó, A corresponde a 20% da quantidade de itens. Eu tenho 10 itens. Quanto é 20% de 10? Alguém sabe fazer essa conta? 2. Isso. Então, como é que a gente faz isso, né? Jéssica falou 2. Exatamente 2. Por quê? 20% de 10, né? Para quem não sabe fazer, 20% é tipo 20%, é tipo 20 por 100 vezes 10, né? Eu corto aqui, fica 2 dividido por 10, que vai dar 2 dividido por 10 vezes 10. Isso aqui, 2 dividido por 10 é 0,2 vezes 10 vai dar 2 itens, tá? Então, para quem não sabia mais ou menos como é que fazia o cálculo, é assim, tá? 20% é 20 dividido por 100. 20% de 10 itens. Eu quero saber 20% de 10 dá 2. Por quê? Porque é 20 por 100 vezes 10. Então, 20 dividido por 100 dá 0,2 vezes 10 dá 2 itens. Então, é assim que a gente calcula essa questão do quantidade de itens que correspondem. Então, como a Jéssica falou aí, 2 itens, exatamente, 2 itens. Então, o que é que significa? Se os meus itens eles estão ordenados aqui, depois da conta que a gente fez, pelos itens que trazem mais valor em cima, né? Lembra que esse daqui ó, corresponde a 46% do meu total, esse aqui 21, esse aqui 12, aí vai diminuindo. Né? Como os produtos A, fixado o critério da quantidade, tá? Fixado o critério da quantidade, eles correspondem a 20% do meu total, 20% dá 2. Então, quais dois? Os dois primeiros. Então, pelo método da quantidade, eu fixaria 2 itens, porque é 20% de 10. E quais seriam eles? Os dois primeiros itens. Então, os dois primeiros itens eu classificaria como A. Tranquilo? Deu para entender? O B corresponde a quantos por cento? 30%. Mesma coisa, a gente está fixando a quantidade. 30% de quanto? De 10. 30% de 10 vai dar quantos itens? 3. Mesma coisa, né? 30 dividido por 100, 30% ou 30% dá 0,3. 0,3 vezes 10 vai dar 3. Quais 3? Quais são os 3? Os próximos 3 itens. Então, aqui seria B,
e aqui seria B. E os itens C, eles correspondem a 50%, ou seja, 50% de 10 daria 5 itens, que são justamente os 5 que faltam. Então, C, C, C e C. Então, fixando a quantidade, ou seja, pelo método da quantidade, nós teríamos os dois primeiros, né? A, os 3 B e os 5C. Uma observação, lembra daquele produto F que eu falei lá, ó, que era R$ 1.200? Caro, né? Aparentemente, poderia dar a falsa impressão de que ele poderia ser A, e ele foi um produto C, certo? Observe que não é somente o preço, tá? O produto era o produto mais caro, mas não era o produto que a gente tinha mais valor e retorno em relação a ele. Beleza até aqui? Tá. Então, feito isso, eu preciso achar o outro lado, né? Lembra que eu disse, ó, a gente vai fixar a quantidade para achar o outro lado, né? E o outro lado seria tipo 80-20, né? Então eu tenho que achar aqueles 80, eu tenho que achar o que corresponde aos 15, o que corresponde aos 5, para saber exatamente quais são os percentuais nesse exemplo que eu dei aqui. Como é que eu faço isso? Eu olho aqui para minha coluna de porcentagens acumuladas, tá? Então, eu venho aqui, ó, nos produtos A, no último produto A, eu passo uma linha aqui e olho qual é a última porcentagem acumulada atribuída aos produtos A, ou seja, 67. Então, 20% dos itens, né, os meus itens aqui, que são esses dois, eles correspondem, para mim, nesse exemplo, a 67% do meu valor, da minha rentabilidade. Certo? Então, esta é a relação para este exemplo, né? 20, 60. Beleza? Como é que eu faço para achar B? Chego, passo uma linha aqui no último B, que daria quanto? 88, pessoal. Você pode pensar, 88, né? Vou pegar o último valor de B. 88 é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ou seja, os 67 do A e os 80 e o que é somente B. Eu tenho que excluir o que já é A. O que é que eu faço? Eu pego o último de B, né? E subtraio do último de A. Então, fazendo 88 menos 67, vai dar quanto? Alguém faz aí? 21. Então, o B corresponde a 21%. Certo? E o C? Mesma coisa. Passa uma linha no C, pega o último lá do C. O último do C, geralmente é o 100%, né? Mas quer dizer que 100% é C? Não. A gente já tem um percentual aqui de A, já tem um percentual de B. O que eu quero achar é esse aqui só de C. Subtraio o último de C do último de B, né? Porque o último de B já tem tudo de cima. Então, subtraindo 100 menos 88 vai me dar 12%. Então, fixando a quantidade, a gente chegou que os produtos A eles correspondem a 20% dos produtos, 20% da quantidade corresponde a 67% do meu rendimento, do meu valor. 30% da minha quantidade trazem ali um valor de 21% e 50% da minha quantidade um valor de 12%. Ficou claro? E a gente fecharia aí a classificação pelo método, né, da quantidade. Dúvidas? Dúvidas? Ninguém? Tranquilo? Tá, então vou pagar aqui para a gente fazer agora a classificação pelo valor. A gente fixou nesse primeiro, né? É a coluna da quantidade e achou o valor, agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai partir, digamos assim, como ponto de partida o valor para achar as quantidades. Deixa eu apagar aqui. E vamos fazer tudo de novo, sendo que agora
observando a coluna de valores. Né? Então, vamos lá. Então, pelo valor, os produtos A, eles trazem ali 80% de valor, né? Os B, 15, e esse 5. Então, esses agora serão os nosso ponto de partida será esse daí, certo? E aí, como é que funciona nesse caso agora? Né? Eu quero achar, inclusive, o outro lado, né? As quantidades, mas quero também achar o valor exato do valor, né? Meu resultante, mas é isso mesmo, achar o valor exato do valor. Esses 80, 15 e 5, eles serão para mim como se fosse pontos de corte. Como é que eu vou fazer isso, né? Deixa eu passar aqui a minha linha e agora colocar um V aqui para valor, tá? Como é que eu vou fazer agora a classificação fixando ali a questão dos valores? Eu vou usar como referência a minha porcentagem acumulada, ou seja, eu vou usar como referência esta coluna aqui. E aí, como é que funciona? Né? Se eu estou dizendo que meu A ele corresponde a 80% do meu valor, tudo que tiver aqui até 80%, né, eu vou considerar como A. Né? Porque se essa porcentagem acumulada ela está correspondendo ali ao valor do consumo acumulado, também, significa que, se é 80%, tudo que tiver ali até chegar a 80% será considerado A. Então, eu vou olhando aqui, ó, a minha porcentagem acumulada, até chegar em 80, é como se fosse uma nota de corte mesmo. Então, ó, nesse caso, ó, 46 está entre 0 e 80, né? Então seria A. 67 está entre 0 e 80, então é A. 79 entre 0 e 80 estaria A. Aqui já é 83, então já passou. Então, os produtos, digamos assim, considerados A pelo critério do valor, seriam os 3 primeiros. Por quê? Porque utilizando ali o corte de 80%, esse corte aconteceu exatamente no terceiro produto. A partir do quarto já passou, né? São produtos que já estão acima dos 80%. Né? E aí, qual é o próximo nível? Né? Seria o nível de produtos B. Então, o que tiver até 80 é A, os próximos 15 são B, e aí, para ficar mais fácil, né? De 0 até 80 é A, de 80 até mais 15, ou seja, até 95%, né? Porque 80 mais 15 dá 95 é B, e de 95 até 100 é C. Então, o próximo corte seria até os 95. Se o primeiro corte aconteceu aqui, o segundo, nesse caso aqui, vai acontecer aqui. Então, esse valor, 83, está entre 80 e 95, então é B. 88, entre 80 e 95, B. Aqui também B, e aqui B. E, consequentemente, os outros seriam os C, né, que estariam entre 95 e 100. Então, nesse critério aqui do valor, eu teria os 3 primeiros A, os 4 próximos B e os 3 próximos C. Observe que é diferente lá da classificação de quantidade. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Não. Beleza. Mas eu ainda quero achar o outro lado, né? Eu quero achar aqui a quantidade correspondente. Como eu tenho 10 itens, eu vou fazer a conta agora ao contrário. Quantos itens aqui foram A? 3. 3 corresponde a quantos por cento de 10? Né? Se 10 é 100, 3 corresponde a quantos por cento? É uma regra de 3, né? Então, se 10 itens correspondem a 100%, 3 itens correspondem a quanto? Então, ficaria tipo 10x igual a 300. Vou cortar aqui esse 0 e esse 0, dá x igual a 30. Ou seja, 3 itens correspondem a 30% da minha quantidade. E aí, semelhante a isso, eu poderia fazer para o B, né? 4 itens. 4 itens correspondem a quanto? De 10, dá 40%.
e os próximos 3 itens mais 30%. Observe que tanto aqui, né, 30, 40, 70, como aqui, tem que dar 100, como inclusive esses valores que nós achamos aqui, de 79, né, até o 95. Boa noite, gente. Boa noite. Não vi quem foi que falou, mas boa noite. Beleza? Se eu quisesse, ó, saber aquela mesma conta que a gente fez para saber exatamente quanto é A, quanto é B e quanto é C em relação realmente aos valores, né? Então, o A foi 79, porque a gente já tem aqui. O B foi até 95, mas eu quero saber exatamente quanto era B. Eu faço o quê? Pego o último de B e subtraio do último de A. Vai dar quanto? 95 menos 79 vai dar, acho que 16, né? Alguém faz aí só para confirmar. E se eu quiser saber exatamente o valor de C, eu pego aqui os 100, subtraio do de último de B, então 100 menos 95 vai dar exatamente os 5%. Então eu teria aqui 79, né, assim, o valor exato, né, seria que os produtos A 79% correspondem a 30 de quantidade, que os produtos B 16% correspondem a 40 de quantidade e que os C, os 5% correspondem a 30% de quantidade. Dúvidas? Dúvidas? Ninguém? A Jéssica está falando por todo mundo. Depois, no chat só tem a Jéssica falando aqui, ó. Jéssica. Estou levando a palavra da Jéssica como palavra da sala. Ok, pessoal. Para a gente fechar, faltou só um ponto, né? Que é a questão do gráfico, né? Então, assim, por que curva ABC? Não teve nenhuma curva até agora, né? De onde é que veio a questão da curva ABC? Deixa eu apagar isso aqui que a gente fez. De onde é que sai a ideia da curva, né? Curva ABC. Como eu falei, né? Tem gente que prefere trabalhar com gráfico. Tem gente que prefere classificar e utilizar só a tabela e aí já dá para tirar a informação que a gente precisa daqui. Mas deixa eu mostrar aqui como é que a gente faz o gráfico. O gráfico do ABC, existem também algumas formas de se fazer isso, né? Algumas pessoas hoje fazem o gráfico com relação às porcentagens, mas o mais tradicional é criar um gráfico relacionando o quê? Os itens, tá? E aí eu posso colocar tanto o código do item, ou o nome do item, e o valor de consumo acumulado. Então eu vou fazer um gráfico normal, tipo x, y, e vou colocando lá. E tem aqui no meu caso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E crio aqui referências em relação a este valor total de consumo acumulado, certo? Não precisa ser o valor exato, né? Eu posso até criar critérios assim de 100 em 100. No caso aqui, como é 586, eu posso criar de 50 em 50. E vou fazendo um gráfico ligando. O item 1 chegou até 270 mil. O item 2 até 390. E aí vou criando, ligando os pontos, né? E no final, só é juntar aqui. E aí vou formar um gráfico nesse formato, semelhante ao que a gente tem aqui. Então, tem todos os itens. Aqui são os valores que a gente achou mesmo lá da questão de consumo acumulado. Então, item 1, 200 e alguma coisa, item 2, 300, enfim. Liguei de um por um, depois peguei, juntei os pontos. Aqui, ó, tem o nome, inclusive, dos produtos, o código dos produtos.
E eu faço essa curva geralmente nesse formato aqui, que por isso é chamada de curva ABC, é a classificação ABC. Luiz, minha neta tá dando, não consigo entender direito. Ok, Luiz. Ok, pessoal. Aqui outro gráfico. Só para a gente fechar lá, quando a gente fechou o critério de quantidade, ó, aquele valor que a gente achou, né? Os produtos classe A, 20% de quantidade, a gente achou em 67 de valor. Os produtos B, 30% de quantidade, 21 de valor. C, 50% de quantidade e 12 de valor. Tranquilo? Dúvidas? Fale agora a próxima aula. Então, esse era o tópico que a gente tinha para hoje, tá? Tem 2 slides aqui que são 2 exercícios. Ó. Os 2 próximos slides. O que é que eu vou falar? Então, ó, tem 2 exercícios aqui, são 2 slides. Eu vou gravar um vídeo para vocês, né, explicando o primeiro exercício, né, como uma forma de até de revisão do tópico, já que a gente só teve um momento por causa do feriado. E o segundo, vou deixar para vocês responderem, tá? Então, o primeiro eu vou responder, eu vou gravar um vídeo respondendo, só revisando tudo isso que a gente fez. E o segundo eu vou pedir que vocês façam, né, como forma de exercitar mesmo o tópico. E na próxima aula a gente começa respondendo esse daqui que vocês fizeram. Né? Com relação a AB2, AB2 estará disponível para vocês já amanhã, certo? E o que é que vai ser AB2? Um exercício desse aqui, certo? Teoricamente teriam mais tópicos, mas a gente não vai pedir. E aí, deixa eu fechar aqui o compartilhamento para a gente conversar um pouquinho sobre isso aí. Vou fechar aqui. Certo, com relação a AB2, a AB2 vai ser um exercício como esse e vai ficar disponível a partir de amanhã, né? Eu não vou dizer hoje, porque hoje eu vou tentar baixar os vídeos, juntar os vídeos para já disponibilizar isso hoje. Pode ser que demore, então eu não consigo provavelmente fazer isso hoje. Então até amanhã vai estar disponível lá. E vai ficar disponível para vocês até quinta, certo? E aí, pessoal, uma observação muito importante que eu acho que eu falei no começo da aula, e vou repetir aqui. Fiquem muito atentos aos prazos, tá? Estamos chegando ao final do semestre. Se você tem pendência em alguma disciplina, verifique se você realmente está com tudo ok em todas as disciplinas. Por quê? Depois, a gente só tem de semestre essa semana, que acaba amanhã, a próxima semana e a metade da outra semana, certo? Dia 18 é o conselho de classe. E depois do conselho, na verdade, para o conselho, né? Todo mundo tem que consolidar, que a gente chama de consolidar, que é quando lança a nota no sistema e a gente fecha a turma. A gente não consegue mais fazer nada, porque fechou. Então, verifiquem se está tudo ok, se tem alguma pendência, se está certo frequência, se tem... Até porque, tipo, frequência pode dar problema, né? Verifique se estão ok as frequências, verifique se está ok todas as suas notas. Se você está com pendência em alguma disciplina, né? Se deixou de fazer alguma coisa... Por exemplo, Luiz está com uma pendência, acho, na minha disciplina. Eu já falei reabri lá, mas eu acho que ele ainda não conseguiu fazer. Depois fale comigo, Luiz. Então, fiquem atentos a isso aí. Por quê? Porque ao longo desse processo, né, de remoto, algumas disciplinas elas duraram um pouco mais do que o prazo que ela teria, digamos assim, como padrão. Porque tinha tempo, né? Outras disciplinas começaram, mas deixou aberto, ficou em aberto, ficou em aberto, sendo que agora não tem tempo. Essas últimas disciplinas elas vão acontecer muito mais rápido. E fechou. Acabou, vai fechar. Por isso que a AB1 de vocês está aberta até domingo, tá? E vai ser realmente até domingo, né? Assim, a primeira prova ainda tem a possibilidade até de esticar um pouco mais, se tiver algum problema. A segunda AB vai ser até quinta, eu vou liberar até quinta da semana que vem. E a recuperação já vai ser sexta, para quem não fizer, certo? Porque depois de sexta só vai ter tipo segunda e terça, no máximo quarta, para fazer uma final, alguma coisa desse tipo. Então vai ser tudo muito rápido. Então, mais uma vez, preste atenção nas atividades, porque senão, assim, vocês vão acabar perdendo se tiver com alguma pendência, né?
O problema é que, assim, as disciplinas elas estão fechando, viu, Luiz? Inclusive, a pendência que você está na minha, eu já abri, já fechei, já abri, já fechei, e já fechou de novo lá o prazo. Você tem que, fale comigo no privado aí que a gente tem que ver. Eu vou olhar, inclusive, se tem mais alguém com algum desses tipos de pendência da outra disciplina, lá de trás. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Lembrando, mais uma vez, que a nossa AB1 está aberta até domingo. É um arquivo, né? Lá, vocês baixam ou vocês abrem, não precisa nem baixar se não quiser. Pode responder no caderno, tira uma foto, alguma coisa do tipo, bota em PDF e anexa lá no cigarro. Tem que ser a mão, tá? Beleza? Dúvidas? No? Pronto, fala comigo. Então é isso, pessoal, que nós tínhamos para o nosso tópico de hoje, certo? Como eu falei, vou gravar um vídeo aí, fazendo aqueles primeiro exercício e façam o segundo como forma de treino aí para a realização da AB, né? Como eu falei, amanhã já vai estar liberada, mas façam o primeiro exercício. Vocês podem até tentar já fazer e tal, para ver. Mas tentem fazer o exercício, vocês podem tirar mais algumas dúvidas na próxima aula, que a gente vai começar respondendo o exercício que vocês fizeram. E aí vocês fecham a prova para enviar, certo? Então era isso, né? Agradecer mais uma vez a participação de todos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato aí pelos grupos, certo? E a gente vai se falando. Foco aí nesse resto de semestre, né? São 2 semanas e meia, né? Depois a gente conclui essa etapa aí importante. E foco aí, atenção, para que todo mundo consiga seguir e concluir aí essa etapa, ok? Qualquer dúvida pode falar comigo lá no privado ou no grupo, né, no geral, e aí a gente vai se falando. Ok, pessoal? Obrigado mais uma vez, boa noite e até segunda-feira. Tchau, tchau.